a tua posição na Redpoint, imagino que tu interage direto com o Cubo ainda, né? Em função. Eu sou do conselho do Cubo. Sim. Legal. Uma hora eu vou te pedir fazer o contato do pessoal que está lá liderando. Com certeza. Bom, deixa eu só confirmar aqui se a gente já está ao vivo. E aí a gente já começa. Ó. Então tá, parece que a gente já... Estamos, eu ia dizer, eu também estou me vendo aqui pelo Face, então a gente está ao vivo. Então a gente vai começar. Bom, primeiro dar bom dia, né, a todo mundo, é uma enorme satisfação a gente iniciar mais um Tecnopuc Talks lives, né? São lives aqui nas redes do Tecnopuc e hoje no canal do Facebook. E a ideia desses bate-papos do Talks é a gente trazer conteúdo sobre empreendedorismo e inovação, tanto no contexto regional, né, aqui da região onde a gente está, Rio Grande do Sul, quanto conteúdos nacionais e internacionais e a relação, uma reflexão em relação ao que estamos vivendo hoje. Nossa enorme satisfação, a gente recebe o Flávio Pripas, Flávio da Redpoint Ventures. Eu já vou apresentar o Flávio, agradecer ele pela disponibilidade. Mas antes de iniciar, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês fiquem muito à vontade para enviar nos comentários do vídeo. A gente quer fazer uma sessão bastante interativa, então, por favor, tragam todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem para a gente ir selecionando e trazendo aqui para a conversa. Tá? Bom, vamos lá, Flávio? Vamos lá. Fazer uma breve apresentação, começando por um pouquinho de história, né? Eu conheci o Flávio, né? A primeira vez que a gente conversou foi em 2016, a gente se encontrou numa palestra aqui em Porto Alegre, na Câmara Americana de Comércio, né? Faz quase 5 anos. E na época o Flávio era diretor do Cubo, né? O Cubo, para quem não conhece, é um ecossistema de inovação, vou chamar assim, que ele começou, o Cubo é de 2014, né? Ele nasceu em 2014. O projeto começou em 2014, só que a gente abriu ele em setembro de 2015. Foi até legal, acho que até uma história que eu posso contar com mais detalhe, que o Cubo foi aberto no dia 10 de setembro de 2015, que foi um dia depois do Brasil ter perdido o grau de investimento. Perfeito. Então, até para o mercado foi um alento, porque a gente estava fazendo um negócio muito legal, que é preencher uma lacuna de mercado no momento que as notícias não eram tão boas, mas eu vou falar mais sobre isso depois. Legal. Então, naquela época, o Flávio estava no meio dessa implantação do Cubo. Hoje o Cubo, ele, enfim, quadruplicou de tamanho, uma área de 20 mil metros quadrados lá em São Paulo. E a trajetória do Flávio era muito legal, muito interessante. Ele vai falar disso, começou como empreendedor, depois gestor de um ecossistema, então, do Cubo, e agora como investidor aqui na Redpoint Ventures, que é, junto com o Itaú, uma das fundadoras do Cubo. Falando rapidamente, né, da experiência dele, de 2009 a 2015, ele fundou e vendeu 2 empresas, vai falar disso também. Depois ficou por 4 anos na gestão do Cubo e saiu, no final de 2018, para esse novo desafio. Em 2012, ele foi reconhecido pela Fast Company como uma das pessoas mais criativas nessa área de empreendedorismo. Ele tem uma formação em ciência da computação pela PUC de São Paulo, com MBA em gestão executiva pela FGV também de São Paulo. Então, Flávio, eu queria começar pedindo para que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória, contando aí a tua experiência, dificuldades, aprendizados, para que o pessoal te conheça um pouco mais. E obrigado de novo pela tua presença aqui conosco. Legal, obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui hoje tentando compartilhar alguma coisa e ajudar o pessoal. Como a gente combinou, quanto mais interativo a gente conseguir fazer esse bate-papo, mais bacana. Então, se qualquer um tiver qualquer pergunta, coloca no chat, porque acho que a gente quer pegar as perguntas e criar em cima delas. Eu consigo falar bem sobre startup, sobre inovação, empreendedorismo, sobre inovação em grandes empresas, investimento, estágios de investimento. Então, coloca a sua dúvida lá que a gente vai tentar resolver essas dúvidas. Só para me apresentar um pouco, contar um pouco da minha história. Eu sou programador, me formei em ciências da computação. Eu comecei minha carreira numa empresa brasileira pequena, a empresa brasileira pequena foi comprada por uma empresa americana, a empresa americana foi comprada por um banco,
eu fui sempre subindo nessa carreira, então eu virei diretor de tecnologia do Banco Internacional aqui no Brasil. Em 2008, começo de 2008, fui para um outro banco e quando era agosto de 2008, só para contar a história um pouco em mais detalhe, eu fui lá para substituir o CIO desse outro banco. E eu fiquei muito próximo dele, ele se chamava Renato, se chamava não, coitado, vai que ele está assistindo, mas ele se chama Renato. A gente ficou muito próximo, ficamos muito amigos, as nossas esposas ficaram muito amigas também, a gente começou a sair para jantar junto, e as esposas queriam abrir uma loja. Eu e o Renato, dois programadores, a gente falou para as esposas, vamos fazer um negócio na internet, custa mais barato do que fazer uma loja. Fizemos em 4 finais de semana um site e colocamos aquele site no ar. Isso em 18 de agosto de 2008, eu lembro a data até hoje. Em setembro de 2008, estoura a crise do mercado financeiro. O mercado financeiro começou a implodir. Aquilo que aconteceu agora em março, abril, do Circuit Breaker, tinha acontecido na mesma intensidade lá em setembro de 2008. Começo de 2009, o site que eu tinha feito de brincadeira, eu e o Renato, a gente tinha feito de brincadeira para as esposas, gastando zero em 4 finais de semana, ele começou a atrair 30 mil pessoas novas por dia, porque a gente tinha criado sem querer uma rede social para discussão de moda. Eu não entendo de moda, não conheço do assunto, mas eu tinha criado sem querer uma rede social de moda, onde a pessoa podia criar conteúdo, distribuir conteúdo, receber feedback daquele conteúdo e com aquilo se divertir também. E eu falo sem querer porque o termo rede social nem existia no começo de 2009. O termo que era utilizado no começo de 2009 era comunidades por causa do Orkut. O termo rede social só começou a ser utilizado no final do ano, no final de 2009. Então, eu tinha um site na minha mão que eu tinha criado sem querer, sem pretensão nenhuma, em 4 finais de semana. Eu estava trabalhando no mercado financeiro no começo de 2009 e eu tomei a decisão de jogar tudo para o alto e virar empreendedor. Isso foi em março de 2009, tanto que eu comecei minha carreira como empreendedor no dia 1º de abril de 2009, no dia da mentira. Por que eu gosto de contar essa história? Porque eu só estou falando com vocês hoje por conta da crise do mercado financeiro de 2008. Uma que mudou totalmente minha trajetória, mudou totalmente minha vida. Eu posso resumir que eu sou fruto de uma crise. E a gente está vivendo hoje uma crise que é uma crise muito difícil, uma crise que está impactando muito o mercado, é uma crise que, na nossa geração, é a crise mais grave da nossa geração. É uma crise que está estrangulando oferta e demanda. Mas algo que eu estou falando muito para todo mundo é: não fica parado na crise, porque você não sabe a oportunidade que pode se abrir a partir dela. De novo, compartilhando minha história pessoal, eu só estou aqui falando com vocês porque eu tive um empurrão de uma crise do mercado financeiro lá em 2008, começo de 2009, que daí eu decidi ser empreendedor e aprender tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos últimos mais de 12 anos. Essa foi a Fashion Me, né? O nome da... Começou como By MK, o nome. Era By MK, porque minha esposa é Marcela, a esposa do Renato é Kari, então super criatividade de 2 programadores para dar o nome. E depois a gente mudou o nome para Fashion Me. Mas a gente... Se não fosse pela crise do mercado financeiro, aquilo que começou como uma brincadeira ia continuar a ser uma brincadeira. A gente não teria transformado aquilo numa coisa séria. Porque o mercado estava implodindo na época. Então, é muito legal as pessoas levarem isso, que você sempre pode ficar em movimento, sempre pode tentar fazer uma coisa nova, você tem que ser inquieto. O mundo hoje está mudando muito rápido. Você não consegue, eu afirmo, ninguém no mundo consegue acompanhar tudo que está acontecendo, todas as novidades, todas as mudanças. A única coisa que você consegue fazer é ficar em movimento, e eu acho que a gente tem obrigação de ficar sempre em movimento para tentar agarrar as oportunidades que estão na nossa frente. Às vezes as pessoas falam, teve sorte, não teve sorte. Minha opinião é que quis agarrar aquilo que passou na frente, porque toda hora passa coisa na nossa frente. Mas, resumindo minha história de novo, voltando um pouquinho, eu comecei nesse mundo de startup, de inovação, de empreendedorismo em 2008 como brincadeira, em 2009 como coisa séria.
Então, chutei o balde, como se fala, pedi demissão, virei empreendedor no dia 1º de abril de 2009. O meu site, que era uma rede social, acabou virando o maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013. Ele era maior do que todos os outros do segmento. A gente recebeu 2 rodadas de investimento, vendi minha participação em 2014, deveria ter vendido em 2013, eu já entro nessa história de novo. Daí eu abri minha segunda empresa em 2014, que era uma exchange de Bitcoin. Já falo sobre isso um pouquinho mais de novo. E quando eu estava fazendo fundraising na minha segunda empresa, levantando capital para minha segunda empresa, eu fui convidado pela equipe da Redpoint Ventures, que é onde eu trabalho hoje, para ajudar a desenhar e para liderar a iniciativa do Cubo. Só voltando um pouco na história, que daí eu conto os detalhes de cada uma das etapas. Eu era líder de mercado de moda na internet em 2013. Eu tinha cerca de 4,5 milhões de usuários únicos acessando o meu site todos os meses, passando uma média, os meus top 5.000 usuários passavam 5 horas por dia, contando final de semana. Mas a média era 45 minutos no site, todos os dias. Em maio de 2013, eu que era líder de mercado, em maio de 2013 eu era líder, com 4,5 milhões de usuários únicos. Em junho caiu para 400 mil, em julho caiu para 40 mil. O que aconteceu em maio de 2013? Entrou um aplicativo no Brasil chamado Instagram, que a maioria das pessoas já ouviram falar. E a discussão de moda, ela foi completamente, migrou do desktop para o celular. E eu não acompanhei essa mudança de comportamento, essa inovação, esse modo novo das pessoas interagirem. Outro exemplo que é legal também as pessoas terem na cabeça, até quem é inovador, as inovações elas vêm tão rápido que você pode ser pego por isso. Uma analogia que é legal, que vale para quem é inovador, para quem é empreendedor, para quem tem uma startup, ou até para quem trabalha numa grande empresa, é que quando você está dentro do seu ambiente, é como se você fosse um mergulhador nadando num oceano conhecido. Só que às vezes passa uma tsunami embaixo de você. Você nem sente quando você está nadando num oceano aberto, naquilo que você conhece, uma tsunami passando embaixo. Mas quando você sai do seu oceano, quando você sai e volta para a praia, está tudo destruído, está tudo virado de ponta cabeça. E inovação é assim. A inovação ela é muito mais rápida do que qualquer ser humano no planeta Terra consegue acompanhar. E é um negócio que todo mundo tem que estar ligado, tentando ver como que as coisas se comportam. Então, a minha empresa, que era líder de mercado, ela praticamente morreu da noite para o dia por causa de um aplicativo que entrou no mercado brasileiro e raspou a discussão naquele tempo de moda. Eu acabei vendendo minha participação na empresa, deveria ter vendido antes, não depois. Isso que eu ia te perguntar, essa é a explicação de por que tu deveria ter vendido antes. Exato, porque assim, provavelmente eu iria fazer mais de 100 vezes ou 1000 vezes o que eu fiz se fosse no ano anterior. Mas a gente está aqui para aprender. O mais bacana de tudo é a jornada, acho que não tem fim. Daí um dos assuntos que eu comecei a estudar desde 2010, 2011 era Bitcoin, porque eu vim do mercado financeiro, eu sou de tecnologia. Eu, como um bom programador, eu acho que eu só entendo o assunto quando eu coloco a mão na massa. Quando eu comecei as conversas de vender a participação naquela empresa, que era uma rede social de moda, eu falei, olha, a minha próxima empresa vai ser relacionada a esse assunto. E a única maneira de eu entender esse assunto com detalhe é colocando a mão na massa, e o único uso de Bitcoin, até hoje, se você for ver, útil, era compra e venda da moeda virtual. E daí eu lancei o BitInvest em janeiro de 2014 para fazer compra e venda da moeda virtual, que para mim era um laboratório, para mim era mais entender a tecnologia do que qualquer outra coisa. Cresceu também. Quando eu comecei a levantar capital, eu fui falar com o pessoal da Redpoint, o pessoal da Redpoint virou para mim e falou, olha, Fábio, a gente não vai investir em Bitcoin, porque ninguém está investindo em Bitcoin em 2014, mas a gente queria te convidar para fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil, para preencher uma lacuna onde as pessoas podem se encontrar todos os dias para falar sobre inovação, tecnologia, investimento, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Você não quer vir
você não quer vir ajudar a desenhar e a cuidar do projeto? A princípio eu falei que não, mas daí o projeto ele era cofundado pelo Itaú e pela Redpoint Events, daí falaram, você não quer falar com a liderança do Itaú sobre o projeto? Eu falei que sim, porque eu tinha uma exchange de Bitcoin, com certeza eu queria falar com a liderança do Itaú, e quando eu fui falar com a liderança do Itaú, o pessoal do Itaú colocou na mesa grana e carta branca para a gente fazer o projeto do Cubo, acabei topando e eu vendi minha participação no BitInvest para o Foxbit, que até hoje tá aí no ar. Outra lição que eu tiro dessa história que eu queria compartilhar com todo mundo, eu como empreendedor, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que você como empreendedor, inovador, você só consegue fazer uma coisa bem feita por vez. Eu não conheço nenhum empreendedor bem-sucedido de uma startup que tem duas startups, que está fazendo duas coisas, que está tentando fazer A, B ou C. Todo mundo me pergunta, o que faz uma startup dar certo ou errado? Eu tenho um monte de coisa que eu sei que faz uma startup dar errado. Aliás, tudo joga para uma startup dar errado. Ou uma iniciativa, vou generalizar, tudo joga para as iniciativas darem errado. O mundo, ele joga contra. Agora, o fator que faz qualquer iniciativa, seja uma startup, seja um projeto dar certo, na minha opinião, é foco. A partir do momento que eu disse sim, que eu iria me dedicar ao projeto do Cubo, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu me livrar desse outro projeto. Livrar no bom sentido. Vou ver se alguém compra. Se ninguém comprar, vou fechar. O problema é que a gente tinha, sei lá, mais de R$1 milhão naquela época em dinheiro de terceiro na nossa plataforma. Eu tinha que, de alguma forma, fechar, era bem difícil. Eu tinha que ter alguém para cuidar daquilo. Então, eu acho que esse ensinamento de foco é uma coisa que eu levo comigo bastante. O projeto do Cubo começou em novembro de 2014, a gente abriu o Cubo em setembro de 2015, um dia depois que o Brasil perdeu o grau do investimento. Tem uma palestra que o Nizam Guanais fez na abertura do Cubo, que vocês conseguem procurar no YouTube, que foi espetacular, que ele falou, olha, o Brasil perdeu o grau de investimento ontem, mas eu sou grau de investimento. Vocês são grau de investimento. Essa iniciativa que nem a gente está fazendo aqui é grau de investimento. E eu acho que essa palestra é super atual até hoje, porque a gente vive num país que carece de bons exemplos. É um país que, bom, a gente está vendo isso na prática hoje em dia, né? É um país que carece de bons exemplos, é um país que tem inúmeros desafios, mas a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, acho que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer independente do que a gente vê lá fora e nós sermos os exemplos para aqueles que a gente influencia à nossa volta. Porque eu me acho grau de investimento. Eu me acho muito bom naquilo que eu faço. E não tenho vergonha de falar isso. E eu acho que eu acho que eu tenho potencial de influenciar muita gente à minha volta, que vai ficar muito boa naquilo que aquela pessoa se propõe a fazer, que vai influenciar mais gente à volta, e assim, sucessivamente, a gente consegue tornar o nosso ambiente, o nosso entorno muito melhor e acima da média do que a gente vê aí. Eu acredito que a gente tem a obrigação moral e social de fazer isso, porque se for depender dos outros, no país que a gente vive, a gente não vai para frente. O Cubo, ele virou referência no mercado muito rápido. Eu posso dizer que deu bastante certo, até nas teses que a gente tinha levantado. Eu tinha me proposto a ficar no Cubo 2 anos, quando eu estava chegando perto dos 2 anos, porque é difícil segurar um empreendedor num projeto que nem esse. Quando eu estava chegando perto dos 2 anos, a gente começou a falar da expansão do Cubo, eu falei que eu ia ficar mais 2 anos, e quando o dia que completou 4 anos, eu anunciei que eu estava indo para a Redpoint Ventures como VC, como investidor, Venture Capital. E isso foi em novembro de 2018, eu vou fazer 2 anos agora em novembro na Redpoint Ventures. A minha mudança para a Redpoint Ventures, para mim, foi e está sendo surpreendente. Porque quem fez muita coisa na vida sempre tem aquela arrogância de falar que conhece muito, que vai nadar de braçada, que acha que entende um monte de coisa de um monte de assunto. Eu entrei na Redpoint Ventures, apesar de já ter sido CIO de banco internacional, JP Morgan e depois Credit Suisse, diretor de tecnologia. Apesar de já ter 2 startups, de ter feito fundraising, de ter feito Cubo,
eu entrei na Redpoint Ventures, eu me senti em início de carreira. Eu senti que eu estava fazendo um estágio bem remunerado, até para qualificar. Mas era um estágio. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais do que um estágio. Hoje em dia eu estou um analista júnior, depois de quase 2 anos. Por quê? Porque eu nunca aprendi tanto na vida, por mais de já ter tido mais do que 10 anos nesse mundo de inovação de startups. Porque quando você muda de cadeira para essa cadeira de investidor, você tem que encarar o mundo de uma maneira diferente, você tem que encarar causa e efeito de uma maneira diferente. Você tem que encarar análise de empreendedor e empresa de uma maneira diferente. O investidor, que é a cadeira que eu estou sentado hoje, o que a gente faz é antecipar a tendência. A gente investe hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8 anos. O modo de pensar é completamente diferente. E eu não sabia que eu ia aprender tanto quanto eu estou aprendendo ao longo desse quase 2 anos nessa cadeira. E o bacana é que acho que a gente tem que sempre estar aberto a aprender em tudo, em todo momento da vida, em tudo que a gente faz ou com todo mundo que a gente fala. Por isso até que eu me proponho a participar de live, a participar de bate-papo como esse, porque a gente aprende muito com isso. E a gente pode se dar o direito de tentar compartilhar e ensinar algumas coisas que talvez a gente tenha visto ao longo da jornada. Que legal. Fiz uma introdução, Rafael. Que bom. Não, uma introdução muito boa. E eu lembro, assim, pegando esse teu gancho final, eu lembro que em 2016, quando a gente se encontrou na Anshan, eu acho que essa tua visão de foco, de aproveitar as oportunidades, de fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que acabou a palestra e não sei se você vai lembrar, eu disse assim, olha, tá com tempo? Então vamos lá conhecer. Fizemos uma visita de 15 minutos no Tecnocook. Foi voltamos. Sim. E aí, quando eu fui para São Paulo, fui lá conhecer o Cubo e dali a gente começou. Então, acho que é muito esse espírito de realmente aproveitar as coisas que aparecem. E tem muita coisa que pode dar errado, mas tem muita coisa que pode dar certo. A gente não tem que ter medo de fazer e de seguir o nosso feeling. Deixa eu aproveitar. Desculpa cortá-lo, mas assim, sempre pode dar errado. Tudo pode dar errado. Mas você só aumenta a chance de alguma coisa mínima que quer que seja dar certo se você faz. Isso aí. Então, assim, você não tem desculpa. E tem aquela máxima também, né? Só erra quem faz. Quem não faz, também não erra. Mas também não faz. Eu tenho um empreendedor que eu gosto muito, que é até de uma empresa do nosso portfólio, que ele viajava muito o Brasil inteiro para fazer reunião, para cliente, não sei o quê. Hoje em dia ele está mais fazendo tudo remoto, né? Aliás, essa vai ser uma mudança de comportamento enorme que a gente vai ter no mercado. Vamos falar sobre isso depois. Umas fotos em aeroporto, 5 horas da manhã, e colocava, e vão dizer que foi sorte. Vamos dizer que foi sorte. Assim, era todo dia ele estava no aeroporto diferente, de algum lugar do país, porque tinha que ir para uma reunião em outro lugar, sempre 5, 6 horas da manhã, e assim falando, e vão dizer que foi sorte. E vão dizer que foi. Não é. É lá, tem que arregaçar as mangas e fazer. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí depois a gente vai entrar ali ver quais são as perguntas, que eu já sei que tem algumas no nosso bate-papo. O tema da nossa live, a gente chamou de a forma de pensar do empreendedor. Acho muito motivado por alguns vídeos que eu mesmo assisti e algumas coisas que tu andou publicando. E eu queria te perguntar assim, pensando na tua trajetória, centenas de startups que já passaram por ti, as tuas mesmo, ou no Cubo, Redpoint, qual é a forma de pensar, ou como pensa hoje o empreendedor, e se na tua visão ele deveria pensar de uma forma diferente? De forma geral, assim, tu acha que o empreendedor, quando decide empreender, decide desenvolver uma startup, como ele pensa, e se como ele pensa é a forma que, na tua opinião, é a que ele deveria fazer, ou se tem uma forma diferente? O empreendedor, ele pensa de uma maneira diferente. Eu vou até colocar aqui no chat, o meu projeto de quarentena é um canal no YouTube que eu já tenho uns 500 assinantes já. Então, assim, Mas eu fiz um vídeo lá, onde eu tentei explicar o conceito de effectuation, que é o que eu vou explicar para vocês de novo, aqui ao vivo. E, para mim, é a forma que o empreendedor, o inovador, alguém que desafia o status quo pensa. Por quê? Porque quem é inovador, quem é um empreendedor, quem está tentando fazer uma coisa nova,
não conseguem pensar do jeito tradicional. O jeito tradicional que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende como executivo, é que quando você vai começar um projeto novo, você tem que planejar todas as etapas daquele projeto, você tem que estabelecer as metas e tem que colocar uma visão de como que vai ser o sucesso daquele projeto. Eu afirmo de forma categórica de que é impossível, quando você está inovando ou quando você está empreendendo, saber qualificar o que é o sucesso daquele seu empreendimento, daquela sua inovação, daquela sua iniciativa. Você não consegue planejar sucesso. Só que nós, seres humanos, a gente tem uma habilidade que é muito importante, que a gente sempre consegue planejar o fracasso daquilo que a gente faz. E é contra-intuitivo, porque nós nunca somos educados a planejar fracasso, a gente sempre é educado a planejar sucesso. E o empreendedor inovador, minha opinião é que ele é obrigado a planejar o fracasso. É contra-intuitivo, mas é mais fácil do que parece. Você quer planejar fracasso? Se olha no espelho e decide você com você mesmo o quanto você está disposto a perder se tudo der errado. É o conceito que a Sara Sarabasti, estudiosa dessa linha de pensamento, cunhou o termo effectuation, é o conceito que ela chama de affordable loss, perda suportável. O quanto que o empreendedor inovador está disposto a perder se tudo der errado. Minha recomendação, coloca isso no papel. Coloque isso no papel, porque aqui no Brasil a gente é um eterno otimista e sempre acha que tudo vai dar certo, mas não. Chegou naquela perda suportável, você ainda tem que ter fôlego para se reinventar. É o chamado pivô. E se você determinou qual é a sua perda suportável, você automaticamente tem uma liberdade enorme de criar muito mais acima daquela perda suportável. Você tem a liberdade de voar. Eu faço algumas analogias com essa história para o pessoal entender um pouquinho melhor. Para mim, a jornada de um empreendedor, de um inovador, ela é análoga a um alpinista que vai fazer uma trilha desconhecida sozinho. Ele tem que controlar o risco que ele está se colocando numa jornada como essa. Um alpinista que vai fazer uma trilha desconhecida sozinho, às vezes tropeça, cai e levanta. Às vezes, ele vai ficar preso com uma pedra que cai no braço. Às vezes, ele tem que ter consciência que ele tem que cortar o braço. Às vezes, um alpinista que está fazendo uma trilha desconhecida sozinho vai ficar preso, ele vai ter que se matar, porque não vai ter como seguir aquela trilha. A analogia que eu faço é que os projetos, às vezes eles sofrem, às vezes você tem que matar aquele projeto. O ideal é que você mate o projeto, mas não mate a pessoa física. A pessoa física ela pode se reinventar, ela pode partir para um próximo projeto, ela pode procurar emprego, ela pode fazer uma outra coisa. É muito importante que o empreendedor tenha essa clareza da perda suportável, ele se olhar no espelho e ele definir ele com ele mesmo qual é o tempo e qual é o dinheiro que ele vai investir para ver se aquela ideia, se aquele empreendimento, se aquela empresa pode dar certo, pode dar errado. E mesmo numa empresa, se você quer virar empreendedor, a perda suportável não é da sociedade. A perda suportável é dos indivíduos. Você pode ter 2 sócios, onde o bolso de um sócio é diferente do bolso do outro sócio. O estilo de vida de um sócio é diferente do estilo de vida do outro sócio. É muito importante, logo no comecinho, quando você começa, você se reunir com seu sócio e colocar num pedaço de papel qual que é a perda suportável de cada um deles, porque se chegar naquela perda suportável, vocês têm que ter ainda fôlego para se reinventar. Eu faço essa analogia, inclusive, se você trabalha numa grande empresa e se você quer inovar numa grande empresa. Você quer inovar numa grande empresa, a primeira coisa que você faz é mandar um e-mail para o seu chefe. Se seu chefe não prestar atenção, você pode mandar aquele e-mail para o seu chefe do chefe. Se o chefe do chefe não prestar atenção, você pode mandar e-mail para o chefe do chefe do chefe ou para o CEO. O máximo que vai acontecer se você trabalha numa grande empresa e se você quer inovar, e se você faz isso, é você ser demitido. E eu acho que para a sua vida é um favor você ser demitido numa situação como essa. Porque quer dizer que você estava trabalhando numa empresa que não te dá a liberdade de voar. Pô, o que a gente quer hoje em dia? O que o inovador quer hoje em dia? Que é autonomia e protagonismo. Se você está num lugar que não te dão autonomia para que você tenha protagonismo, para que você possa influenciar o seu entorno, parte para a próxima, pivota, essa é a sua perda suportável.
Então, esse ensinamento, para mim, é espetacular. E é, para mim, eu acompanho, eu fiz uma conta de padeiro um dia, que eu já devo ter falado com mais de 8 mil empresas, startups. É gente pra caramba. É muita gente. E assim, com todo mundo que eu falo, o empreendedor, a única coisa que ele controla no início da jornada dele é a perda suportável. Uhum. A perda suportável, ela muda ao longo do tempo. No começo da jornada, é o dinheiro do próprio bolso. Ou o dinheiro dos FFF, né? Family, Friends and Fools, a família, os amigos e os idiotas, que é o pessoal que vai perder o dinheiro. É o tio rico, é o avô rico, sei lá. Mas, enfim, a perda suportável, a partir do momento que você começa a gerar receita, pode ser a receita da sua empresa. A perda suportável, se você pega investimento com anjo ou com venture capital, é o dinheiro do anjo do venture capital. Ou seja, para você, você pode colocar no papel que se acabar o dinheiro daquele investimento, você vai fechar a empresa e vai fazer outra coisa. Então, esse conceito de perda suportável vai mudando ao longo do tempo. E eu gosto muito de pensar dessa maneira. Isso, para mim, acabou virando filosofia de vida. Tudo que eu faço, todo projeto que eu entro, eu me olho no espelho, eu defino eu comigo mesmo qual que é a minha perda suportável. Quanto eu estou disposto a investir de tempo e dinheiro para ver se aquele projeto, se aquela iniciativa vai dar certo, se vai dar errado. E eu não acho que tem outra maneira de pensar. E você acha que, na maior parte das vezes, o empreendedor ele pensa assim? Não, ele não pensa, ele nem sabe que ele pensa assim, nem sabe que ele pode pensar assim. O empreendedor, principalmente o empreendedor que não está muito inserido no ecossistema, eu vou falar ecossistema de startup, Sim. ele acha que ele faz o canvas e a empresa dele vai dar certo. Ele está redondamente enganado. Uhum. Ele acha que ele vai gerar receita em 2 meses e começar a tirar salário. Ele está redondamente enganado. Empreendedor por oportunidade. Vamos classificar, tá? Eu estou falando aqui de empreendedor por oportunidade, Isso. startup, empresa que demanda pouco capex, que é pouco investimento em máquina, maquinário, mas investidor de startup, ele tem que ter a consciência que ele vai ficar 1 ano, 2 anos sem salário. Você tem caixa para sobreviver 1 ano, 2 anos sem fazer uma retirada? Então não começa nessa jornada. Seja empregado de alguém para você fazer um pé de meia antes de começar um negócio como esse. Completamente diferente a discussão se a gente estiver falando de empreendedorismo por necessidade, tá? Sim. Empreendedorismo por necessidade é subsistência, é sobrevivência, é outra coisa. Agora, por oportunidade, o empreendedor que não está muito inserido não pensa assim e deveria, porque não é fácil. Perfeito. Só um parênteses, uma coincidência incrível. Eu acho que as analogias com escalada, montanhismo e alpinismo estão ficando comuns nessas nossas áreas de inovação e gestão organizacional, gestão mundo VUCA, que a gente ouve tanto. A última live que a gente fez foi de um australiano chamado Patrick Hollywood. Eu não sei se você já ouviu falar, ele escreveu um livro chamado The Light and Fast Organization. Ele é um alpinista e ele faz uma relação de escalada e alpinismo exatamente a comparação com as organizações pesadas e as leves, e dizendo que tu pode fazer a mesma coisa para chegar no topo de uma montanha de um jeito mais leve, com menos risco, fazendo exatamente a analogia com o montanhismo. Eu lembrei disso, e tu fez a mesma analogia, mas falando de startup e inovação. Eu não tenho tanta licença de fazer essa analogia, porque eu não sou alpinista, tá? Eu me inspirei num filme que chama 127 Horas, que eu vou contar o final para todo mundo. É de alpinista que sabe fazer uma trilha sozinho, no meio da trilha cai uma pedra no braço dele, tem 2 opções. Ou ele corta o braço, ele morre, ele acaba cortando o braço e não morre no final do filme. Assiste o filme que ele é bom, tá? Assim. Mas para mim é a analogia que eu faço. Quando eu vi esse filme, eu falei, isso daqui é a jornada do empreendedor. O empreendedor, ele é um alpinista que sabe fazer uma trilha sozinho, cai pedra no braço toda hora, às vezes consegue tirar o braço, outras vezes não consegue, tem que cortar o braço, e outras vezes tem que tomar a decisão de morrer o projeto. Porque a pessoa física, ela sempre consegue se reinventar. Tá. Bom, vamos começar a interagir com o pessoal. Tinha uma pergunta, antes de entrar nas perguntas que estão nos comentários, tem uma pergunta que a gente recebeu antes da palestra, a pessoa que ficou sabendo que ia ter a live, palestra não, né, o bate-papo, e perguntou o seguinte: tem uma matéria que saiu, acho que com o Romero, né, que foi um dos fundadores do Buscapé, que está na Redpoint, em 2018, falando que a próxima onda da Redpoint seria as Health Techs. Antes da pandemia, não sabia exatamente, ninguém imaginava que a gente já está nessa situação, mas a pergunta era muito mais na linha de, aí falando um pouquinho de investimento,
Se quiser entrar um pouquinho na Redpoint, que focos de investimento e prioridades hoje tem a Redpoint? O nosso fundo, ele é um fundo que ele é muito aberto em segmentos de mercado que a gente investe, mas muito focado no tipo de empresa que a gente investe. A gente só investe em empresa que usa tecnologia. Aliás, olha como eu estou colocando isso. É tecnologia como meio, não é como fim. Então, a gente só investe em empresa que usa tecnologia para ou criar novo mercado que seja muito grande ou aumentar exponencialmente a eficiência de mercado existente. A gente olha 5 verticais de mercado com mais lupa. Então, a gente olha muito mercado de saúde, mercado financeiro, mercado de educação, mercado de varejo e mercado de eficiência operacional para grandes empresas. Só que a gente acaba investindo em vários segmentos diferentes. Os últimos investimentos que eu fiz, aliás, os únicos 2 investimentos que eu fiz nesses quase 2 anos que eu estou na Redpoint, foi numa empresa que é uma Legal Tech, que é inovação para o mercado de jurídico, e uma PropTech, que é para mercado de moradia. Então, é bem aberto. No mercado de saúde, o Romero, em particular, há muito tempo ele vinha estudando saúde mental. Então, tudo que saía de reportagem, de artigo, de startup, de saúde mental, ele foi acumulando esse conhecimento, até que no ano passado a gente anunciou investimento numa empresa chamada Vitude, que era de saúde mental. E, curiosamente, a Vitude, ela entrega psicoterapia online. Estava andando de lado até março desse ano. Andando de lado não, estava crescendo, vamos dizer, linearmente. Andando de lado, eu vou injusto. Se a Tati estiver assistindo, ela vai me xingar, que é a founder. Mas ela estava crescendo, mas crescendo numa taxa ok, até março desse ano. Deu março desse ano, é uma loucura o quanto cresce a Vitude. Isso quer dizer que o Romero antecipou a pandemia? Não. Mas qual que é a nossa cabeça de investidor? É tentar antecipar a tendência. É tentar ligar ponto. Há muito tempo ele vinha estudando que saúde mental é o problema do nosso século. O que aconteceu com a pandemia é que virou o problema, não do século, virou o problema do momento. Então foi sorte. Só que foi uma sorte feita com muita competência ao longo dos últimos anos. Perfeito. Eu vou pegar essa tua última frase da antecipação de tendências e inverter a ordem das perguntas, porque tem uma que é exatamente nessa linha, que é da Andrea Aquini, que tá nos assistindo. Ela diz assim: eu sou gestora de negócios e tenho muito interesse em investir num projeto, estou buscando insumos para criar um plano de negócio de forma estruturada. Bom, aí ela fala, né, da construção de um novo empreendimento, que a primeira fase é elaborar a ideia, que tu falaste que para um bom empreendimento der certo tem que ter foco e não acumular mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Pergunta: quais as tuas dicas para antecipar tendências em tempos de crise e, assim, identificar e escolher um nicho promissor para investir? André, eu estou lendo sua pergunta aqui e eu vou responder algumas coisas polêmicas, tá? Depois comenta se você gostou ou se você não gostou da minha resposta. Para mim, um plano de negócio está errado no momento que você imprime ele. Essa é uma primeira resposta polêmica. Uma segunda resposta polêmica e que eu acredito cegamente é que ideia não vale nada, absolutamente nada, o que vale é a capacidade de execução. Então, o plano de negócio, o Canvas ou qualquer ferramenta que você queira utilizar, para mim são ferramentas que vão te ajudar a ver causa e efeito, a entender um pouquinho mais do mercado, a fazer um brainstorming sobre, que nem aquela matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, mas são ferramentas. Eu acho que essas ferramentas, elas não resistem ao teste da realidade, de você pegar, fazer um produto, colocar na mão das pessoas e escutar dessas pessoas o que elas acham do seu produto. Eu tenho uma opinião que eu já consolidei já há muitos anos, que nós, seres humanos, nós nos enganamos que nós temos capacidade de abstração. Eu acho que nós não temos capacidade de abstração. Aliás, muito pouco, pouquíssimos. O Einstein tinha, porque ele imaginou coisa que a gente está vendo hoje em dia que é verdade. Mas ele é 1 em bilhões. A grande maioria dos seres humanos não tem capacidade de abstração. A gente só entende uma coisa quando a gente pega, quando a gente cheira, quando a gente apalpa, quando a gente morde, quando a gente sente o gosto. Então, cabe a nós, como empreendedores, colocar um produto na mão das pessoas para que eles possam pegar, apalpar, cheirar, sentir o gosto
e te falar, gostei do gosto, não gostei do gosto, gostei do cheiro, não gostei do cheiro, gostei do formato, não gostei do formato. O importante, na minha opinião, é ir para o mercado rápido. É ir para o mercado rápido, fazer um MVP, aquele produto mínimo viável, colocar na mão das pessoas para receber feedback e iterar, melhorar cada vez mais, trabalhar em cima daquele protótipo, daquela primeira versão, daquela segunda versão, daquela terceira versão e assim sucessivamente. Eu sou completamente contra. A gente está falando aqui de empreendedorismo, onde você usa muito ferramentas digitais que estão à disposição. Tá? A gente não está falando de uma farmacêutica que está fazendo a vacina do Covid. São cenários diferentes. Eu sou totalmente contra você ficar num laboratório imaginando qual que seria a solução do mundo 10 anos antes de colocar o produto no mercado. Eu fiz o disclaimer do tipo de produto que eu estou falando, né? Mas eu sou a favor de você colocar o produto no mercado o mais rápido possível para as pessoas poderem usar e te dar feedback. E só assim você vai conseguir crescer, aumentar o escopo da sua ideia e todos os planos que você fez, todos os brainstormings que você fez, tudo que você colocou no papel, todos os Words e Excels da vida são ferramentas que te ajudaram a filosofar em cima daquilo. Mas nada resiste ao negócio no mercado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Souza, ele diz assim, queria que tu comentasse um pouquinho sobre o custo do Brasil, como o dinheiro está caro para investir no nosso país e também a possibilidade de criação de redes de crédito entre empreendedores autônomos e investimento de grandes bancos. Fala um pouquinho da realidade em relação ao investimento e o cenário para o Brasil em especial, imagino que também a questão do investimento de fora. Eu vou começar do final. Rede de crédito entre empreendedores, investidores, bancos, empresas, eu não acredito. O risco de se investir numa empresa em estágio inicial, ele é muito alto, e eu acho que isso não é para qualquer tipo de investidor, e eu acho que, assim, tem investimentos mais seguros do que investir numa empresa. Então, não acho legal, não acho bacana, não acho que seja um caminho. Até hoje tem discussão que eu estou tomando uma decisão, estou tomando uma posição até um pouco mais dura sobre crowdfunding, que é quando você tem um site que faz uma vaquinha institucionalizada para investir numa empresa. Putz, se você está encarando isso como filantropia é uma coisa, como impacto social é uma coisa, agora se você está encarando isso como investimento é outra coisa completamente diferente, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa frente. Mas voltando para a questão do custo Brasil, é difícil ser empreendedor no Brasil. Tem até um meme que está rolando hoje em dia no WhatsApp que fala, você quer... agora eu não vou lembrar, mas fala, você quer fazer alguma coisa para alguém, manda ele ser empreendedor no Brasil, porque é muito mais difícil que qualquer outra coisa no mundo. Mas é difícil. É difícil, mas sempre tem gente que vai lá e faz. No Brasil ou em qualquer lugar do mundo, existe mais dinheiro para se investir em bons projetos do que bons projetos a serem investidos. Eu escuto isso há mais de 10 anos, eu falo isso há 5 anos, talvez, e eu vivo isso hoje. Uhum. Só que a gente tem que entender o que é um bom projeto, tá? O que é um bom projeto investível, se é que eu posso usar a licença de usar essa palavra. Nem todo projeto é um projeto que tem potencial de receber esse tipo de investimento. Aliás, para cada projeto, para cada empresa, você tem que entender qual que é o investimento correto para sua dupla projeto e empresa. Dependendo, vai ser venture capital. Dependendo, não. Dependendo, você tem que ir no banco pegar um empréstimo. Dependendo, não. Dependendo, ninguém vai investir, você tem que vender seu carro para fazer o seu projeto. Cada projeto tem o seu tipo de investimento correto. E hoje no mundo, sim, como eu falei, eu escuto isso há mais de 10 anos e hoje eu vivo isso, tem mais dinheiro do que projeto a ser investido. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, que é do Francisco Oliveira. Francisco diz assim, Flávio, enquanto investidor,
Quais são as características que você olha em um modelo de negócio que está no começo e em fase inicial de design, prototipação ou MVP? Alguma dica para quem está começando a empreender do ponto de vista de investidor? Tá. Do ponto de vista do investidor, a última coisa que a gente vai olhar no estágio muito inicial é o modelo de negócio. A primeira coisa que a gente vai olhar é a equipe, são as pessoas que estão por trás daquele projeto, daquela iniciativa, como que a equipe está se relacionando, como que ela se complementa, quais são as habilidades, qual a experiência que cada uma das pessoas da equipe traz para a mesa. Segunda coisa que a gente vai olhar é o tamanho do mercado potencial que aquele projeto está mirando. E a terceira coisa que a gente vai olhar é se o modelo de negócio faz sentido, faz algum sentido, e provavelmente aquele modelo de negócio vai mudar ao longo do tempo. Os nossos unicórnios, hoje a Red Point Ventures nós temos 48 empresas em 2 fundos, 2 unicórnios no fundo 1, talvez no fundo 1 a gente vai ter 6 ou 7 unicórnios, e a grande maioria das empresas nossas que estão dando mais certo, elas são completamente diferentes da empresa que nós investimos. Ou seja, quando a gente assinou o cheque, a gente não assinou o cheque para comprar o modelo de negócio, a gente assinou o cheque para ser sócio daquele empreendedor. E aquele empreendedor ele era bom para caramba para fazer as mudanças que foram necessárias a serem feitas ao longo da história da empresa para que ela pudesse virar um sucesso, que nem ela está sendo sucesso, que nem algumas delas estão sendo sucesso hoje em dia. Perfeito. Vou dar um exemplo. Nós fomos os primeiros investidores na Gympass, que já virou unicórnio. A Gympass, quando nós investimos, ele era um modelo B2C, vendia direto para consumidor final. Crescia mais ou menos. Por conta de uma dica de um amigo do César, que é o CEO, fundador da Gympass, ele mudou e voltou para modelo B2B. Começou a crescer absurdamente, absurdamente. Deu a pandemia, todas as academias do mundo fecharam. Em 2 semanas, eles fizeram um modelo que agora está começando a dar resultado de novo, que é aulas online, com personal online, com não sei o que, blá, blá, blá. A curva que tinha, ela estava assim, daí, caiu. Agora a gente começou a ver exponencial de novo. Esse que é o segredo. A gente não investiu no modelo de negócio, a gente investiu na equipe. O investidor de venture capital, o investidor anjo de venture capital, seed, aceleradora, sempre investe na equipe, não na empresa. Você só tem investimento na empresa em estágios muito mais avançados, que é o investidor de private equity ou investidor de bolsa de ações, que é depois do IPO. Perfeito. Deixa eu fazer, tem mais uma pergunta do Ricardo, mas antes de repetir ele, eu quero fazer uma de uma pessoa diferente do Arthur Gibbon. O Gibbon, ele é presidente da rede gaúcha de áreas de inovação, que incluem os parques e parques tecnológicos, as incubadoras. O Gibbon é lá de Rio Grande, e professor universitário, e a pergunta dele vai bem nessa linha, que é bem interessante, a gente não explorou ainda, queria ver a tua visão, que é a seguinte: na tua opinião, é possível fomentar características empreendedoras nas pessoas, alunos de graduação, por exemplo? Se sim, como tu acha que a gente poderia fazer? Eu acredito que sim, eu tenho que acreditar que sim. Eu tenho um filho de 8 anos e eu preciso acreditar que sim. E assim, minha meta é que ele tenha perfil empreendedor. Eu não sou acadêmico, tá? Não sei estruturar tão bem o que eu chamo desse perfil empreendedor, mas para mim é uma pessoa inquieta que quer desafiar o status quo e quer realizar, quer fazer as coisas. Então, para fomentar isso numa escola, numa universidade, na minha opinião, é provocar os alunos a fazer projeto, entregar projeto e apresentar aquele projeto e ter resultado com aquele projeto. Eu não sei se eu falei isso com você, Rafael, mas eu já falei com muitas universidades e eu faço essa provocação há anos, que eu falo que, olha, para mim, TCC de universidade tinha que morrer, o trabalho de conclusão de curso de uma universidade, principalmente de administração, mesmo engenharia, tinha que ser o aluno abrir uma empresa, tirar o CNPJ, fazer um produto, colocar no mercado e ganhar receita. O projeto que ganhar mais receita ganha 10.
ou não sei qual que é a nota de corte, sei lá, vamos dizer que é 6, tá? O projeto que ganha mais receita é 10. E você vai fazer uma interpolação até o projeto que ganha menos receita, que vai estar na nota de corte para passar na faculdade, que é Uhum. 6. Quem não ganhou receita é 0, acabou. Então, assim, eu acredito muito na ação da pessoa ir lá e fazer. Fazer projeto, entregar resultado e ver aquele resultado acontecendo. Legal. É uma boa ideia aí para inspirar nossos currículos. A gente tem algumas experiências aqui na PUC em relação a isso, né, de trocar o trabalho, o formato tradicional por realmente projetos de negócios. E eu acho que para formar um empreendedor, eu acho que não tem como ser diferente, a não ser fazendo, né? Realmente, eu vou muito nessa tua linha. Deixa eu ver aqui, tem bastante perguntas. Deixa eu ver a próxima aqui. Bom, vamos voltar para o Ricardo, que ele diz assim: a uberização disruptiva. Uberização disruptiva. Uberização, não é só Ok. uberização. Imagino que a economia compartilhada de forma disruptiva, talvez seja isso que ele queira dizer. É a única maneira de a gente atuar numa crise tendo em vista segmentos de mercados ultra competitivos? E talvez eu diria, vou me permitir aqui a complementar, de repente, segmentos de mercado ultra competitivos e concorrência entre mercados, ou seja, empresas de um mercado abrindo negócio em um outro mercado que jamais a gente pensou que isso fosse acontecer. Eu tenho certeza que não é a única maneira, porque existem infinitas maneiras de você extrair oportunidade de adversidades ou de momentos difíceis como esse que a gente está passando. Quando a gente fala uberização, a gente está falando de alguns conceitos aqui no meio, tá? A gente está falando de um conceito de plataforma, de um two-side marketplace, onde ele liga oferta e demanda. Então, no caso do Uber, ele liga a oferta de pessoas que querem gerar renda e que têm um meio de transporte, com pessoas que querem ir do ponto A até o ponto B. Então, é um two-side marketplace. A gente usa também o conceito de conveniência. Para mim, um dos maiores segredos do Uber e de outros modelos que depois surgiram é a questão da conveniência. Você pode entrar no Uber, você não precisa nem falar bom dia, boa noite, e sair e está pago. E hoje em dia isso daí virou comum, mas não era tão comum na época que eles começaram. Tem muita coisa que você pode colocar conveniência, tem muita coisa que você consegue fazer um two-side marketplace. Tem muita coisa que, para mim, todo mercado que pode ser desintermediado, ele vai ser desintermediado por tecnologia. Não sei se vai demorar 1 ano ou 100 anos, mas vai ser. Então, a oportunidade está em tudo quanto é lugar. Você não precisa ficar restrito a Uber disso, Uber daquilo. O que você tem que pensar é como fazer melhor, mais rápido, mais barato, diferente, e assim vai. Perfeito. A gente tem aqui a pergunta do Paulo Chiarelli, diz assim: você acredita que o tripé pessoas, processos e produtos são a base para um bom negócio? Não, depende do estágio do negócio. Eu acho que não é o tripé, eu acho que é o monopé. Eu acho que no estágio de negócio inicial, você tem só um pé, que são pessoas. Pessoas, você quer tripé? Então é pessoas, pessoas e pessoas. Sim. Por O quê? Porque no PP, estágio inicial. processo, pessoas e ele fala de PPP, né? Pessoas, processos, produtos. O PPP é igual, só que a gente tem que chamar pessoas, pessoas e Não, para mim pessoas. é pessoa, pessoa, pessoa. É. Porque no início da jornada você não tem nem processo nem produto. Uhum. Então, assim, com certeza não. No início da jornada, nós somos investidores early stage. A gente faz cheque em seed, série A, série B. O nosso cheque pode ser de US$ 500 mil a US$ 10 milhões. Em seed, série A, série B, eu coloco um cheque de muitos milhões de dólares numa empresa que só tem o P de pessoas. Agora, a gente nunca colocaria um cheque onde tem produto e processo perfeito, lindo, maravilhoso, sem as pessoas certas. Legal. Bom, a gente está caminhando, a gente, por incrível que pareça, está chegando aí na nossa 1 horinha, faltam 5 minutos. Eu tenho duas perguntas que eu anotei aqui para fazer no final e depois te convidar para fazer um fechamento. A primeira delas, a gente falou bastante de investimento, de startup. Você saiu da posição executiva no Cubo, mas estava me contando que faz parte do conselho. Eu queria, primeiro, ouvir de ti uma reflexão em relação, pode até ser a partir do exemplo do Cubo, o que seria o Cubo
que é um espaço físico de 20 mil metros quadrados, está lá em São Paulo, tem um monte de startup, um monte de grandes empresas. O que vocês estão imaginando para o Cubo pós-pandemia? Lógico. Essa foi a principal discussão, você deve imaginar, dos últimos 106 dias, tá? Estou contando. Toda essa discussão, ela tem que girar em torno de qual que é a sua core competence, qual que é a sua competência essencial, qual que é aquilo que realmente você faz bem, você é bom, você é o melhor do mundo e ninguém faz igual a você. Até aqui no Brasil, quando a gente começa um discurso como esse, as pessoas acham arrogante, mas não é. Eu acho que se todo mundo, seja você como pessoa, seja você como empresa, seja você como iniciativa, você tem que se olhar no espelho e saber se é bom mesmo. O Cubo, ele se consolidou em ser bom mesmo entre gerar negócio entre startups e grandes empresas. Não é com empresa pequena, não é com empresa média, não é com qualquer startup, é com uma startup voltada para B2B. O Cubo, ele é bom em gerar negócio entre startup e grande empresa. Gerar negócio entre startup e grande empresa, isso ele usava uma ferramenta que era um espaço físico. E agora, o Cubo ele vai continuar a ser relevante se ele conseguir não só usar a ferramenta do espaço físico, mas outras ferramentas para continuar a fazer negócio entre startup e grande empresa. Já está acontecendo, tem muito para avançar, e a competência do Cubo é essa, e se ele continuar a ser bom e o melhor nisso, tentando ser o melhor nisso, ele vai continuar a ser relevante. Se ele não for, ele vai perder a relevância. Seria como dizer, usar o digital cada vez mais para, inclusive, valorizar o físico. O físico é uma ferramenta, o digital é uma ferramenta. É o que eu falei de tecnologia antes. Você tem meio, você não tem fim. O seu fim não é no físico, ele é um meio. Perfeito. E muita coisa que a gente faz, nós temos meios de fazer. Legal. Bom, mais uma última perguntinha e aí eu vou te convidar para fazer um encerramento, até para, de novo, a gente respeitar o nosso horário. Essa é a pergunta de $1 bilhão, tá? Que é o que muita gente aí queria me perguntar para ter Chegaram várias perguntas assim de brincadeira, eu resolvi te colocar como um desafio de adivinhação. O que na tua opinião, qual na tua opinião é uma startup que tem potencial para ser a próximo unicórnio brasileiro? A gente tem algumas empresas no nosso portfólio, né? Então, assim, eu tenho uma empresa que eu tenho certeza que vai ser unicórnio muito em breve do nosso portfólio, que é a Acreditas, que ela já vale $750 milhões. É só alguém dar uma pingadinha lá que ela já passa de estágio de unicórnio. Tem uma outra empresa do nosso portfólio também, que inclusive ela é do Sul, que é a Olist, ele é um marketplace que ele habilita pequenos vendedores a venderem pela internet. Imagina o quanto que eles estão crescendo agora. Eles acabaram de fechar uma rodada de investimento gigante lá, de mais $100 milhões, e estão falando de talvez receber outras. Então é outra. A gente tem vários exemplos no nosso portfólio. Isso quer dizer que quando a gente investe, a gente acerta sempre? Não. Lembra que quando eu comecei a falar bem rápido sobre o que é Venture Capital é antecipar a tendência. Mas daí o pessoal que olha de fora fala, mas o pessoal fica olhando uma bola de cristal toda hora e fica antecipando tendência? Não. O Venture Capital, quem faz um bom trabalho em capital de risco, é construção de portfólio. Nós fazemos apostas. E não é mais do que aposta, é uma aposta. É uma aposta porque ninguém sabe se aquela aposta vai dar certo ou se vai dar errado. Só que ela é uma aposta onde a gente tenta maximizar estatisticamente a chance daquele conjunto de apostas dar resultado. Vocês imaginam que um fundo meu, ele tem cerca de 30 apostas. Dessas 30 apostas, estatisticamente, a gente já sabe que 10 vão dar errado, 10 não vai dar quase nada e 10 vão dar certo. E 2 ou 3 desse último grupo de 10 vão dar tão certo, mas tão certo, que vão pagar todas as outras, vai me dar o retorno de todas as outras 27 que não deram tão certo assim. Então, assim, você consegue fazer apostas controlando o risco, fazendo uma análise estatística de portfólio. Esse é o nosso negócio. Se a gente fizer isso bem, talvez a gente seja bem sucedido. E é bacana quando você toma a decisão, inclusive no negócio de vocês, fazer algumas apostas, algumas vão dar certo, outras vão dar errado, e é bacana quando você começa a ter uma que dá um resultado aqui, outra que dá um outro resultado ali.
quando você vai ver a soma, vai ser um resultado bacana. Que legal. Bom, gente, a gente está chegando aqui na nossa hora de bate-papo, né, não tem como ser diferente, agradecer muito o Flávio por esse conteúdo qualificadíssimo para todo o pessoal que tá assistindo. Eu queria, Flávio, para a gente encerrar, te pedir para deixar uma mensagem final, né, aquilo que tiver na tua cabeça, para a nossa cena empreendedora do Brasil. Se tivesse algum conselho, alguma mensagem final que tu acha que é importante, que fique. Mensagem final importante que fique é: arregaça as mangas, vai lá e faz. Ninguém vai fazer por você. Não fique esperando. Não fique esperando o governo ajudar, não fique esperando a universidade ajudar, não fique esperando ninguém ajudar. Vai lá e faz. Você fez, você conseguiu tangibilizar, você conseguiu mostrar que você está criando um determinado valor, coloca aquilo no mundo o mais rápido possível. Não pensa que a maior besteira que você pode fazer na sua vida é falar: eu tive uma ideia, não vou compartilhar a minha ideia porque eu acho que alguém vai roubar a minha ideia. Isso é desculpa usar um termo feio, chulo, para mim é uma idiotice fazer isso. Por quê? Porque quanto mais você compartilha ideia, melhor a sua ideia fica. Só da ideia sair da sua cabeça, sair da sua boca, entrar na orelha de uma pessoa, entrar no cérebro dela, sair pela boca dela, entrar na sua orelha, no seu cérebro de novo, aquela ideia já está sendo melhor trabalhada. Só que ideia não vale nada. Só vai começar a valer alguma coisa quando você realiza aquela ideia. Então, se eu pudesse deixar a mensagem aqui, vai lá e faz. Tem que fazer. Quanto mais gente estiver fazendo coisa e desafiando as coisas como elas são, desafiando o status quo, mais a gente vai conseguir ir para frente mais rápido. E várias coisas dessas que eu falo, eu estou fazendo pílulas lá no YouTube, que eu falei que é meu projeto de quarentena. Isso, divulga aí pro ajuda a divulgar, pessoal, porque eu falo várias dessas coisas e eu quero deixar lá, porque eu acho que é o que a gente falou logo no comecinho, eu acho que a gente tem obrigação moral e social de compartilhar aquilo que a gente aprende ao longo do tempo. E aproveitando agora que tem esse formato que está funcionando super bem, vamos lá e compartilhar. Legal, é no YouTube, né? Eu vou deixar aqui no Facebook, de novo. Isso, deixa ali, depois a gente também divulga. Provavelmente a gente depois faz aí um resuminho do bate-papo e divulga também para o pessoal olhar. Bom, show. A gente queria agradecer a todos que nos assistiram, e Flávio, de novo, agradecer essa tua 1 hora com a gente, foi muito legal. Bom, que a Red Point e o Cubo continuem com o sucesso que tem, e a gente aqui no Sul também à disposição para interagir com vocês, e, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos lá, no que a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Um abraço para todo mundo. Valeu. Um abraço. Contem com a gente. Tchau, tchau.